Boa noite, estamos aqui, eu sou o Tony Luiz, consultor político aqui da Éticos Consultoria Política e estou aqui no G7 Petrolina, recebendo mais um convidado aqui do G7 Petrolina Entrevista. E é um convidado mais que especial, né? Um cara que tem uma abrangência política, um cunho social muito grande aqui no Vale do São Francisco. É com muito carinho que a gente vai recebê-lo daqui a pouquinho, né? Daqui a pouco a gente fala quem é o nosso convidado. Enquanto isso, você que nos assiste ao vivo a partir de agora ou está assistindo no outro momento, nosso boa noite, bom dia, boa tarde, excelente madrugada para você, tá certo? Vamos aguardar entrar aqui o nosso parceiro âncora Gilvan, do blog Comunidade Petrolina, como também o próprio nosso entrevistado. É assim, hoje é dia 1º de junho de 2022, é uma quarta-feira. O clima de São João já tomou de conta de toda a cidade, tá todas as cidades aí se manifestando, se mobilizando já para esse São João, né? Vai ser muito legal, vai ser inesquecível. Depois a gente passar essa turbulência aí na questão da pandemia, máscara, distanciamento, aquela coisa toda. E mesmo com a aparência, né, de que a gente pode estar voltando, né, com esse ato aí, com essa questão da pandemia, mais baixíssimos índices, eu acredito que a gente vai continuar com a nossa liberdade, tá certo? Então vamos lá, daqui a pouco a gente recebe aqui e quero dizer que no blog Comunidade Petrolina também você tem muitas notícias lá do nosso amigo Gilvan, né? Você também do G7 Petrolina, tem um boletim também do G7 Petrolina durante o decorrer da semana, tem também o G7 Petrolina Notícias que você vai, né? Você vai participando, você vai interagindo, tomando essas informações. Vamos então esperar que eu acendo o convite, primeiramente de Gilvan, do blog Comunidade Petrolina, para a gente então, né, passar a trocar ideias aí com o nosso convidado, pré-candidato a deputado federal pelo PL do norte da Bahia, que é Valdemar Borges, né? Vai ser um prazer recebê-lo aqui. Vamos lá então. E você que está assistindo a gente aí, um abraço muito grande, onde você quer que você esteja, né? Sinta-se agraciado nesse momento, agraciada, né? Bem-vindo, bem-vinda. É nosso, é para você estar conosco também, né? Deixa eu ver aqui se tem mais um convidado, o próprio Valdemar também já aceitar aqui, o Gilvan aceitar também o Valdemar. E aí a gente já vai começar. O Gilvan já está por aqui. Boa noite, Gilvan. Boa noite, Tony. Boa noite aos nossos internautas. Boa noite aos nossos amigos, parceiros. Vamos estar aqui esperando nosso amigo Valdemar entrar para que nós possamos bater um papo bastante informativo. Esse Valdemar é engenheiro agrônomo, né? O homem tem um conhecimento vasto na área, então agora é pré-candidato a deputado federal ou estadual, Tony? Federal pela Bahia. Exatamente. Vamos só aguardar o nosso colega entrar aí para a gente. Pronto, aí entrou. Ele já chegou aqui, saiu novamente. Está acontecendo um pequeno problema com ele. Vamos tentar aí, vamos ver se a internet aí, né? Eu quero aqui agradecer a você, né, que está assistindo essa live ao vivo agora, que vai assistir depois, né? Que vai, assim, trocar experiência aqui, pegando os pré-candidatos aqui, analisando o melhor entre os melhores. E quero também dizer que a gente entrevista, a partir de agora, também pré-candidatos do estado da Bahia. Vamos saber se a gente consegue, então, trazer o Valdemar aqui para o nosso convívio. Vamos ver se ele entra agora, né? Vamos também, vamos informar com ele como é que anda a campanha da senadora lá na Bahia, a doutora Raíssa, né? Conhecida lá como a doutora Cloroquina, né? A Valdemar deve saber. Ela também foi batizada, mas é outra. Ele está com uma certa dificuldade para entrar. Deixa eu ver o que foi que aconteceu. Não entrou. Vamos ver se a gente envia um convite para ele aqui, né? Vou enviar um convite para ele aqui, para ficar bem melhor aqui. Vamos convidá-lo, né, a estar conosco. Foi enviado o convite, agora vamos esperar que ele aceite, né? Aceitando o nosso convite também é possível que ele possa entrar. Vamos lá, hoje é quarta-feira, muitas notícias aí, né, que a gente teve aí nos blogs, as informações. Você que está acompanhando a gente ou que vai acompanhar depois, está acompanhando depois, siga o blog G7 Petrolina no Instagram, ou Comunidade Petrolina também, tá certo? Vamos aguardar mais um pouquinho o que está acontecendo aqui com o nosso convidado. Ressaltar, companheiro Tony, a respeito do parlamentar, né, grande parlamentar lá em Serra Talhada, que
foi assassinado, né, agora à tarde, né, no início da manhã, finalzinho da manhã, início da tarde, vereador lá, bastante conhecido, e a cidade está em pranto, né, polvorosa em virtude desse homicídio. Lembrando que, pelo relato dos colegas lá, ele já tinha sofrido uma tentativa de homicídio lá atrás. Inclusive, o seu motorista, na época, foi morto, né, nessa tentativa, e agora ele veio a ser vitimado pela... Mas a polícia vai dar um recado logo, vai pegar. Agora sim. Agora sim. Boa noite, Valdemar. Seja bem-vindo. Boa noite. Seja bem-vindo. Entrevista. Um pouquinho. Boa noite, meu amigo. Boa noite, meu amigo Tony. Boa noite, Gilvan. Como é que estão vocês aí? Eu fiquei triste aí com essa notícia aí, Gilvan. Um parlamentar aí assassinado. Estão me ouvindo? Estou sim. Pronto. Fiquei triste com essa notícia, né, rapaz? Fomos pegos todos de surpresa, né? Complicado. Vamos lá. Vamos saber quem é o nosso convidado de hoje, aqui do G7 Petrolina. O nome dela é Valdemar Borges. Valdemar Borges é engenheiro agrônomo, também é pós-graduado em administração pública, tem um monte de qualidades, entre elas tem uma aderência particularmente grande no norte da Bahia, e é uma pessoa dada, trabalha também no mundo da comunicação, no mundo da projeção de políticas públicas, criação de projetos, saneamento e habitação. Enfim, é algo que a gente poderia demorar bastante tempo para falar um pouquinho dessa questão. E mais uma vez, o som, alguém está com um retorno muito alto aí, o som está distorcendo de alguém. Baixa o volume aí. Agora sim. Vamos então. Vamos lá. Aí, então, Valdemar, então nós temos aí você que é uma pessoa muito bastante conhecida, bastante imersão no mundo da política baiana, politicamente representando aqui no Vale do São Francisco. Como é essa experiência de retornar ao campo da política agora como pré-candidato ao deputado federal e o doutorado com uma personalidade muito forte que está muito bem situada, que é a rainha para o Senado baiano. Olha, Tony, primeiro, boa noite a todos. Eu fiquei estarrecido aí com a notícia aí do parlamentar, né? Mas, boa noite, Gilvan, boa noite, Tony, boa noite a todos internautas. Parabéns, Tony, pela iniciativa de realmente indagar, interrogar, né, e buscar um debate, embora com algumas perguntas, mais que um debate, que realmente a gente consiga levar as boas informações do perfil dos prováveis candidatos para a população avaliar melhor, né? Porque ainda vejo uma dificuldade imensa sobre a questão deseducar. Eu sempre uso essa palavra e vejo com muita preocupação as pessoas deseducando. A gente está perdendo a capacidade de entendimento. E com esse tipo de procedimento, a gente instiga que as pessoas entendam o processo eleitoral. Passa a participar mais, ter uma participação maior e um entendimento, acredito eu, diante desse tipo de ferramenta que possa ajudar no processo eleitoral. Mas, em respeito à doutora Raíssa, realmente ela é um fenômeno diante da nova política, né? Ela tem uma história excelente voltado ao combate e à convivência com o Covid. Você tem uma ideia, em Porto Seguro, ela salvou 6.000 pacientes. Só teve um que foi ao óbito, que tinha 95 anos e que já chegou à mão dela realmente em avançada situação de saúde, de dificuldade em saúde. Então, quer dizer, ela estourou porque isso que vocês estão utilizando agora, que é a mídia voltada às redes sociais, ela utilizou muito bem diante de informar o tratamento antecipado, que ela usa muito, que era aquele chamado precoce, né? Então, quer dizer, diante disso, quantas pessoas se curaram ou evitaram a contaminação no Brasil e no mundo, né?
Então, quer dizer, diante disso, ela se tornou um fenômeno. Hoje, você viu que eu levei aí o encontro das pré-candidato a governo, né, o Anderson Ferreira e o pré-candidato a Senado, o Machado, esqueço o nome dele, como é o nome do senador de vocês, pré-candidato a Senado? Gilson Machado, e foi um fenômeno. Quando ela adentrou a sala, foi um fenômeno. Quer dizer, eu levei ao salão de turismo, foi um fenômeno, né? Trouxe ela de forma técnica para que ela realmente se abalizasse melhor sobre a região norte da Bahia, principalmente voltada às reivindicações e às melhorias voltadas a que nós despertemos com mais força o agro, que é o nosso grande potencial. Porque da saúde ela entende bem, mas faltava entender algumas questões econômicas de algumas regiões da Bahia. E o norte da Bahia hoje é uma referência a nível mundial, voltada à alta produção, principalmente na área de fruticultura. Então, quer dizer, nós trouxemos ela com esse propósito. E ela teve momentos, já finalizando a visita, que ela já sabia mais que eu. Então, quer dizer, eu vejo com grandeza a facilidade que ela tem de entendimento e conhecimento. Então, eu acredito que será uma boa senadora, né? E, diante disso, nós a conhecemos há 1 ano e meio atrás, e ela tem trocado ideias com a gente durante esse período. Me ajudou bastante em respeito ao Covid, e, diante disso, pegamos uma amizade, embora à distância, e viemos conhecer pessoalmente há pouco tempo. Mas ela é de uma grandeza imensa e gostou muito da nossa região. Inclusive, o Geraldo, que é pré-candidato também a deputado federal, o esposo dela é daí de Afogado em Gazeira, Pernambuco. É daqui, porque hoje eu estou em Petrolina. Quer dizer, é daqui de Afogado em Gazeira, a família é daqui. Então, ele é pernambucano, de Serra Talhada. Os pais eram de Afogados, ele de Serra Talhada. Então, quer dizer, ela teve uma facilidade imensa em entender a cultura tão só a baiana como a pernambucana. Gilvan, é com você. Valdemar, primeiramente, seja bem-vindo aqui à nossa live. Parabéns, eu acompanho seu trabalho lá no programa com o nosso parceiro, com o Pedro Falbi. Me diga uma coisa, diante dos 417 municípios que a Bahia tem, você é natural de Juazeiro? Não, eu sou natural de Itaberaba. Cheguei em Juazeiro com 2 anos de idade. Meu pai era da Comissão do Vale de São Francisco, depois Suvale e hoje Codevasco. Se aposentou na Codevasco. Então, o motivo pelo qual meu pai se deslocou de Itaberaba para Juazeiro foi realmente para trabalhar na Comissão do Vale de São Francisco. Valdemar, você pode acompanhar a política municipal aí em Juazeiro? Porque a gente que mora em Petrolina, a gente vê uma distancialidade muito grande na área da política. A força política de Juazeiro nunca deram a mão para desenvolver a cidade. O que acontece com a política de Juazeiro que não desenvolve nunca aquela cidade? Você que conhece lá, é de lá, conhece melhor do que eu. Fala um pouco dessa política municipal de Juazeiro. Gilvan e Tony, é uma política difícil, porque, como eu coloquei aqui, a palavra é séria, é questão de deseducar. Juazeiro vem deseducando há 30 anos, então vem efeito retroativo, vem regredindo. E você notou, se algum de vocês já conhecia Petrolina há 20 anos atrás, você notou que de 20 anos para cá, Petrolina tomou um impulso e veio crescendo em todo sentido de organização, e também de política, voltado quando você tem uma grandeza qualitativa na política, você nota que você compete para quem faz mais e melhor. Juazeiro vê a situação hoje. Quem realmente desvia mais recurso público e em quantidade. Então é difícil, nós não conseguimos ainda. E diante dessa fraqueza, não desenvolvemos a educação, embora nós tenhamos hoje um polo estudantil, com muitas universidades, mas nós não vemos, assim, uma capacidade de entendimento melhor das políticas públicas. Juazeiro, para você ter uma ideia, se divulga hoje um índice de saneamento de 95%, todos nós sabemos disso, tem uma Câmara hoje que não fiscaliza, que não acompanha o processo administrativo,
como deveria. E o que acontece? Diante de você não ter uma comissão voltada à saúde, um entendimento hoje de que você hoje não tem uma cidade 45% saneada, então vem de um problema grave de estrutura administrativa. Então, quer dizer, hoje se prepara, hoje diante de um governo para o outro, aquele que arrecada mais para comprar mais votos. Nós vivemos dentro dessas condições. Valdemar Borges, que é o nosso convidado de hoje, você está passando aqui, estamos entrevistando o pré-candidato do pré-federal pelo PL no estado da Bahia, Valdemar Borges, professor poliglota, no meio social, no meio do conhecimento, de preocupações públicas. Eu quero aqui mandar um abraço muito grande a Relojoaria Paraíba, quero queijo também, passou já sendo aqui, já deu boa noite. E a Gilvan, que baixa o volume do computador, talvez seja ele que ficou também. O Valdemar, baixa o volume do computador, para não ler aí. A Jonathan também, a Dailane também, a Silvana Evangelista, tudo bem? Boa noite. Vale, um abraço, tem vários nomes aqui. A Daniela também, boa noite. Boa noite. O Irmão também tá bom. Muito obrigado, Gildo, também. Um abraço, Gildo. Entre outras pessoas que vão passando aqui, a gente vai ensinando, a gente agradece a audiência. Pessoas que, a grande maioria, assistem depois. Ô Valdemar, você falando agora, tem uma certa dificuldade de que as pessoas vêm escolhendo de maneira errada os seus representantes, colocando parlamentares nas câmaras de vereadores como também no grau mais alto da política brasileira. E você fala em educar. Você acha que no médio prazo nós teremos um meio educativo de revolucionar essa educação, politizar verdadeiramente, para que os eleitores possam parar de votar pela emoção e sim votar pela razão, pela verdade? Na verdade, você foi muito educado em dizer que seria pela emoção. Não, é pelo valores financeiros mesmo. A gente tem que entender o processo melhor administrativo voltado a uma organização política, dentro que a educação tem responsabilidade direta sobre esse resultado. Eu sempre falo, Tony e Gilvan, que eu sou da época da educação moral e cívica e OSPB, Organização Política Brasileira. Né? Então, quer dizer, nós tínhamos ideia de como funcionava o processo. Eu sou da época que eu adentrei e me surpreendi quando existia, naquela época, nós tínhamos um momento eletivo no início do ano, onde se escolhia o representante de sala. E ele era escolhido aqueles que aparentavam ser líder e iria ali ser votado pela classe. E cada um, durante uma semana, preparava uma proposta, o que ele poderia contribuir ali diante da própria estrutura da classe, diante da própria estrutura da escola, o que poderia se levar de reivindicação dos alunos. E também, por fim, nós tínhamos um encontro de todos esses para escolher um presidente do Grêmio Estudantil. Ali já era um exercício democrático. Nós já começávamos a entender um processo democrático de escolher aquele que realmente pudesse contribuir e pudesse defender nossas causas. E nós éramos todos estudantes e que dali entendíamos um processo, mesmo dentro da democracia, de um comportamento administrativo estudantil, mas já era entendendo o processo. E aí, contribuindo com a educação moral e cívica, o SPB, nós sabíamos o que fazia um vereador, o que deveria fazer um deputado estadual, um prefeito, um deputado federal, um senador, um governador, o presidente. E agora, eu mesmo, para lhe ser sincero, eu não sabia que existia o STF, até porque, graças a Deus, nós nunca precisamos dele para nada. E agora nós conhecemos que o STF é escolhido pelo presidente e é homologado pelo Senado, e nós estamos vendo aí que nós somos responsáveis por tudo que está ocorrendo no país. Gilvan. Valdemar, você está afiliado ao PL, né? Isso. E diga uma coisa, diante desse desafio que você está enfrentando, a estimativa de voto para a eleição de um deputado federal do PL no estado da Bahia,
Quanto é? O coeficiente é 150 mil votos, né? E acreditamos aí que, diante de você ter um grupo bem formado e dentro de uma estrutura voltada a um apoio bolsonarista, que Bolsonaro hoje é um bom puxador de voto, né? E voltado, embora a Bahia, dentro de alguns critérios, eu não acredito em nenhum voltado à pesquisa, mas dentro de uma situação hoje, ontem mesmo ele estava em Luiz Eduardo, né, nós sentimos aquele calor humano, né, aquela participação direta das pessoas, dando a entender que ele está forte na Bahia. Né? Ele pode não estar despontando, né, hoje em números assim para vencer Lula, porque temos um histórico de PT de 16 anos. Mas eu acredito que nós, hoje do PL, possamos aí colocar um grande número realmente de deputados federais. Ô Valdemar, na questão que você como pré-candidato a deputado federal pelo PL, bolsonarista, Luiz, digamos assim, como é que está a situação de João Roma? João Roma irá realizar a pré-candidatura para o governo da Bahia, ou há a possibilidade ainda de uma discussão com a ACM Neto? Olha, eu sou muito sincero, eu não vejo um comportamento ainda um pouco agressivo para um candidato a governo, João Roma, pelo menos em respeito ao norte da Bahia. Ele esteve, naquele momento ali com Tarcísio, quando veio colocar a situação, se dizia que era para ver a questão da ponte, né? Do alargamento da ponte e da passagem urbana de Juazeiro. Mas depois foi dito que ele veio, na verdade, Tarcísio veio para fotografar e filmar as obras de Petrolina, que eram 90% das obras do governo federal, e ele precisava mostrar isso a nível nacional. Então, momento nenhum, nós tivemos essa certeza. E estamos esperando realmente o comportamento dele mais agressivo, voltado realmente ao candidato a governo da Bahia. Doutora Raíssa, nós convidamos e ela veio. E segundo ela mesma, tem aí uma PL agora dia 27. Mas nós estamos achando assim a coisa meio banho-maria, muito suave. Mas ele tem chance de ir a um segundo turno, eu vejo um segundo turno, João Roma e ACM Neto. E doutora Raíssa, realmente, eu acho que desponta hoje direto, com certeza, com grande chance de vitória. Né? A doutora Raíssa realmente, as pesquisas apontam que ela realmente tem essa linhagem. Estamos entrevistando aqui com o pré-candidato de deputado federal, do PL aqui da Bahia, em especial com o seu reduto eleitoral, com sua maior aderência social e eleitoral aqui no norte da Bahia, pegando as Juazeiro, batendo aqui. Então, são aproximadamente 25 cidades. Essa abrangência, quando a gente fala norte da Bahia, cidades satélites, Juazeiro da Bahia, essa aderência que ele tem. Então, com essa participação da comunicação, sempre se reunindo com lideranças comunitárias, sindicatos, associações, por muitas vezes identificada mais com a esquerda, mas sim respeitosamente atendendo. E o Valdemar vem atendendo esse grupo um pouquinho esquecido ou abandonado, melhor dizendo. Gilberto, com você. Valdemar, quem é o seu candidato a deputado estadual que você deve fazer parceria aí na Bahia? Olha, nós temos o candidato do partido, Arnold de Oliveira. Arnold é o candidato, até o momento, do partido. Né? A gente tem que fazer essa parceria seguindo o partido. E, na verdade, as coisas, Gilvan, estão em formação. Mas o Arnold é aquele que a gente tem um compromisso direto hoje de estar em parceria com ele. Muito bem. Quanto ano dele? Você falou que tem algumas outras municípios que estão aliados nessa mesma conjuntura política, como vocês estão se formando aqui em Juazeiro? Gilvan, deixa eu te colocar. O meu motivo de ser candidato a deputado federal não traz aqui nenhuma vaidade, não me acompanha de nenhuma vaidade. Eu sou técnico, extremamente técnico. E eu vejo, Gilvan, hoje na política moderna, a necessidade de técnico. A exemplo de que hoje
praticamente o nosso presidente tirou 4, né, ministros para ser candidato em um cargo realmente bastante elevado a nível de Tarcísio em São Paulo, para governador, né? Então, quer dizer, a visão hoje de um técnico a nível nacional é muito importante, porque quem tem atrapalhado todo o processo administrativo são os políticos, e na sua grande maioria ruins, que interferem diretamente em uma boa prática técnica. Então, o que acontece? Seu amigo aqui criou o Plangis. O Plangis é um plano integrado da bacia do Rio Salitre. Não sei se vocês têm conhecimento. É aqui em Juazeiro, era um rio perene, né? Era perene, deixou de ser perene por realmente um péssimo uso da água. E na época, 22 anos atrás, nós criamos esse plano, inclusive esse problema ocasionou morte, né, por briga de água, não sei se vocês tomaram conhecimento. Mas há 22 anos atrás, nós seguimos um caminho de trabalhar alguns planos e projetos e fizemos um plano de integração de bacia do Rio Salitre para melhorar, inclusive, porque esse recurso foi de uma ONG que trabalhava com a bacia do Rio São Francisco, que ele era, inclusive, quem nos cedeu esse recurso para fazer esse levantamento com a Universidade Federal da Bahia, foi José Teodomiro de Araújo, que ele era de Caboclo, aqui, município de Afrânio. Ele era colega de meu pai e aí tomou conhecimento do problema e nos cedeu esse recurso. Há 22 anos atrás era 750 mil. Então fizemos um trabalho de levantamento de bacia e integrar a bacia. Então a bacia do Jacuípe, do Itapicuru, né? Eram muitas bacias. Para você ter uma ideia, contempla 44 municípios com água e alcançaria, para você ter uma ideia, em torno de 1.200.000 habitantes. Então, esse projeto, agora no governo Bolsonaro, ele tem tudo para ser contemplado. Inclusive, nós iniciamos com um plano e agora eles estão com um projeto executivo. Então, quer dizer, logicamente, eu vou cobrar meus ônus. Olha, esse projeto foi feito há 22 anos atrás por nós, fui eu que fiz. Então, quer dizer, em cima desse projeto, eu contemplei também, eu sou pioneiro em consórcio público entre municípios. Você tem uma ideia, o consórcio aí em Juazeiro, o Constécio, com 10 municípios, desde Campo Alegre de Lourdes a Canudos, foi seu amigo aqui que criou, né? Foi o primeiro reconhecido pela Receita Federal, em 2009, final de 2009, reconhecido em 1º de janeiro de 2010. Então, a partir daí, eu criei mais 18 na Bahia. E, principalmente voltado a esse trabalho de plano de integração de bacia, eu criei o de Jacobina, ou de Seu do Bonfim mais 13, Jacobina mais 8 municípios, Irecê mais 21. Então, quer dizer, eu tenho assim, um contato direto com esses municípios diante desses projetos que eu já venho trabalhando, como técnico, fique bem claro. E acredito eu, pela importância da água em municípios que eu não sei se vocês conhecem a nível de Queimada, né, de Cansanção, de Andorinha, de Senhor do Bonfim, que tem uma falta de recursos hídricos muito grande, que nós cheguemos lá com esse projeto, dizendo, nós aqui vamos trazer água para vocês. Fomos nós que realmente, o idealizador, que participamos diretamente dessa discussão. Eu vejo aí um reconhecimento, sabe? Porque nós estamos vendo aí a transposição de São Francisco, o grande reconhecimento hoje da comunidade, diante de que não tinha São do Semiárido, a dificuldade de água, rapaz. Você tem cidade como Valente, que plantavam ali o sisal, né, de forma ainda precária, diante de uma solução de falta de recursos, de condições hídricas, e agora, podendo chegar à água, eu acredito que é uma grande grandeza. E nós chegarmos lá e nos identificarmos, eu acho que temos aí uma chance de ter um reconhecimento. Que tipo de marketing você está fazendo para que haja um julgamento, haja uma ciência dessas comunidades, dessas cidades, a respeito desse seu trabalho? Que tipo de marketing está fazendo para identificar e colar você? Por incrível que pareça, Tony, doutora Raíssa, ao chegar aqui, que eu já vinha informando a partir do meio de comunicação, você sabe que o boca a boca é febril. Essas cidades que eu coloquei aqui, todas elas vivem também em Juazeiro, né? Você vê essas vans aí, constantemente pessoas de lá. E quando você usa o meio de comunicação, chega fácil. E nós tivemos em Filadélfia, uma reunião com a doutora Raíssa, inclusive,
e Geraldo, o esposo dela, e o calor humano muito grande, só se falava nisso. Então, quer dizer, o reconhecimento é natural diante da importância da água para essa comunidade. Para vocês terem uma ideia, Filadélfia foi o maior produtor de feijão da Bahia, eu não sabia, eu imaginava Irecê. Eu também. Né? E ele disse, antes de Irecê foi Filadélfia. E por questão hoje de uma distribuição hídrica péssima, principalmente a partir de precipitação, a partir da chuva, realmente eles vieram a desistir, inclusive, do plantio de feijão. Gilvan, é com você. Ontem você fez uma palestra muito grande. Francisco Valdemar, como você vê a PPP dentro da saúde? O ex-prefeito antes, que agora é candidato, ele implantou as PPP da saúde pública, coisa que nunca aconteceu em estado nenhum, em município nenhum aqui de Pernambuco, e eu acho que também na Bahia não. Ele foi o primeiro prefeito. Como você avalia a parceria das PPP dentro do serviço público em relação à saúde? Gilvan, eu sou fã da modernidade e eu, acima de tudo, verifico que o que falta na modernidade é honestidade. Para você ter uma ideia, nós temos uma rede PEBA, que para mim é um dos atendimentos de referência, um dos contratos, uma das pactuações melhores a nível mundial, porque o SUS é reconhecido no mundo como melhor, hoje, ferramenta de uso para atendimento em saúde no mundo. Então, quer dizer, PPP, na verdade, o que significa isso voltado à saúde? É que nós não investimos em recurso público, em estrutura. A iniciativa privada investe em estrutura e vende o serviço para o SUS. Qual o grande problema que nós temos hoje? A tabela SUS é muito aquém diante do atendimento para que você preste um bom serviço. O meu medo é que quando nós busquemos hoje uma situação experimental, possa dar certo por questões de entendimento que lá na frente dê certo. Mas, e depois que nós fiquemos reféns desses contratos, não tendo estrutura para competir, o que acontece? A iniciativa privada possa botar o pé no peito, dizer, olha, nós não vamos mais atender. E quando ela deixar de atender, ela vai deixar nós à mercê de não termos uma estrutura pública para atender. Então, o meu receio é isso, é que nós não temos hoje um controle moral. Eu digo moral porque os empresários nossos são realmente sem ética, na sua grande maioria. Ele não tem ética profissional voltado ao empresariado. Tanto que, se você for ver matematicamente, a inflação ela existe, mas não nesse grau. Você nota que os comerciantes, hoje, inclusive, você chega, às vezes eu brinco com os amigos, eu digo, o cara planta coentro no quintal e bota o coentro para vender na porta. Quando você chega lá e diz, aumentou o coentro, ele disse, por causa da gasolina aumentou, mas você plantou no quintal. E a gasolina não tem a ver com isso. Mas é o normal, é o que nós hoje não temos, na verdade, hoje ética, né? Não temos esse conhecimento para voltar. Mas isso é um futuro. Mas eu acho que essa estrutura, no momento, ela tem que ser bem abalizada, bem constituída, voltada a uma estrutura que não cause dependência. Porque o pior é a dependência. Você, quando trabalhar média e alta complexidade, que já existe de forma contratual, você sabe que agora do Covid mesmo, o combate e convivência ao Covid, nós contratamos quantas UTIs? Porque a estrutura pública não tinha. Mas você tinha aí um contrato de 18 mil e se fala aí que essas UTIs não eram utilizadas. Então, quer dizer, desonestidade de novo no ar. Você tem aí o Estado de Pernambuco que recebeu 42,9 bilhões de reais. Isso foi aplicado aonde? Né? Dentro de uma organização precária, péssima. Então, eu sou fã da Rede PEBA, sei que o recurso aplicado dentro do SUS é satisfatório, agora vejo péssimos administradores. E aí eu tenho medo em relação à PPP voltada a isso. Mas se nós tivermos como realmente acompanhar o processo, fiscalizar, porque quando você passa de um governo para outro, aquele que criou é excelente. Você vem outro e já faz, né, aqueles acordos que a gente sente que o negócio não vai funcionar. Muito bem, eu vou pedir a Gilvan que baixe um pouquinho o retorno, talvez seja na televisão, que continua o delay, se você puder baixar. Ainda?
O meu eu estou no celular, porque roubaram meu computador. Pronto, agora ficou bem melhor. Melhorou? O delay ficou um pouquinho mais baixo, mas eu quero dizer que esse volume é muito alto. Se você tiver ouvindo, baixa só um pouquinho, mas está ótimo. O Valdemar, estamos entrevistando aqui o candidato a deputado federal pelo PM da Bahia, Valdemar Borges. Ele é pós-graduado em projeção habitacional, projetista habitacional. Políticas públicas. Em saneamento básico, é engenheiro agrônomo, sua formação técnica realmente também está na formação da engenharia agrônoma, e então é uma pessoa que tem uma expertise muito grande, tem muito a nos ensinar, e toda a entrevista do Valdemar é uma espécie de uma aula que a gente aprende aqui. Quem está no Vale do São Francisco sabe muito bem disso que eu estou falando. Ô, Valdemar, eu quero aqui mandar um abraço muito grande a Francisco Balbino, a Josefa Luz também, que dá uma passadinha, muita gente vai passando, né? As pessoas são assim, a Théo também, tudo bem, a Anderson, a Patrick, tudo bem, Patrick, Antônio Marcelino também, conosco, Super Troca, alô Geraldo, tudo bem, Geraldo Valquíria, alô Ítalo, alô Paraná Marcos, tudo bem? E muita gente aqui também, olha, a Ava também aqui conosco aqui, Almeida, tudo bem, Edilane, tudo bom, Edilane, Henrique, muita gente legal, passa bem situações e vai pega nas pinceladas. Vamos mudando um pouquinho aqui a questão, estamos ao vivo, né? Hoje é dia 1º de junho de 2022 e o nosso convidado, já falei, Valdemar Borges, pré-candidato a deputado federal pelo estado da Bahia, bolsonarista da raiz. Ô Valdemar, fala pra gente que logo no início você falou a questão que a pré-candidata senadora, a doutora Raíssa, ela ganhou uma visibilidade pelo uso e pelo aproveitamento positivo do marketing digital, né, dos canais sociais que ela se promoveu. E como é que você está enxergando agora essa questão do STF apontando o canhão para caçar os esquerdistas que têm uma certa aceitabilidade, uma certa comunicabilidade e são pré-candidatos, estão se tornando pré-candidatos aí? Como é que você enxerga o STF aí versus mídia livre, a internet? Rapaz, eu tenho uma preocupação muito grande com o comportamento do STF. É como eu disse a vocês, eu não o conhecia. Não conhecia porque, graças a Deus, não precisei, não conhecia ninguém que tinha precisado dele. E eles, eu acredito que trabalhava de forma correta, porque quando você não sabe quem é o juiz, é quando ele trabalha com mais eficiência, né? Quando o juiz passa a aparecer, é porque ele é ineficiente. Então, quer dizer, hoje, nós temos alguns membros do STF, eu quero colocar aqui, STF, ele, para mim, não tem problema algum, embora não conhecesse, a partir de agora comecei a estudá-lo, ele é importante, mas os membros deixam a desejar em certos comportamentos e decisões. São decisões que nos preocupam bastante. Quando você fala aqui hoje que vai controlar as fake news, o que é fake news? Né? Nós não sabemos. Nós temos hoje a liberdade de expressão, que é muito importante. Eu lutei muito em respeito à liberdade de expressão. Eu falo que eu fui esquerda. Eu me curei em 2013. Eu me curei, porque realmente me fez muito mal. E eu, para você ter uma ideia, não tenho vergonha de dizer, quando estudante, eu saí de Juazeiro para quebrar ônibus em Salvador. Né? Saí 8 horas da manhã, chegar lá só é quebrar ônibus e voltar. Né? Nesse tempo não tinha nem pão com mortadela. E quando eu cheguei em casa, que eu deitei, que eu entendi o processo, eu digo, meu Deus, o que eu fui fazer? Eu quebrar o patrimônio público. E aí eu comecei a entender que esse processo não leva a nada. Né? E diante disso aí é uma lavagem cerebral, e é muito bem dada, e é muito bem aplicada. Então, o que nós temos que entender hoje, Tony, diante de uma realidade hoje, primeiro, a importância, nós nunca podemos perder nossa liberdade. E a liberdade de expressão, ela complementa a nossa liberdade. Né? A liberdade de expressão é um complemento maior disso. Logicamente que você tem que ser racional. E você tem que ter realmente... O seu direito começa quando termina o meu. E eu não tenho direito de ofender ninguém. E lei civil tem para hoje para controlar isso. Então, quer dizer, nós temos boas leis
E nós estamos querendo, eles estão querendo constituir, que não cabe a eles constituir, que lá eu estando lá, deputado federal, com certeza não vou contribuir com isso. Eu vou impedir que isso ocorra porque os poderes são independentes e soberanos. Então, quer dizer, não cabe hoje eles criarem leis. Não é justo hoje que um juiz hoje mande lhe prender sem um processo legal, sem um devido processo legal. Porque você colocou alguma fala que no normal possa ter ofendido. Mas isso aí iria como qualquer uma pessoa normal, que ele é normal, viu, Tony? Ele não é superior a você em nada. Nós somos todos iguais. Ele tem uma classificação profissional que realmente devemos respeitar, como ele deve me respeitar, deve respeitar a Gilvan. Todos nós devemos ter respeito. Então, quer dizer, o que eu estou vendo aí é um autoritarismo que realmente precisamos entender esse processo de evolução, que pode evoluir para realmente cessear nossa liberdade. E é importante que nós entendamos isso, Gilvan. Gilvan. Valdemar, a gente que faz a imprensa aqui em Petrolina e Pernambuco, a gente até agora não ouviu os vice dos pré-candidatos. Eu não sei se João Roma já anunciou quem é o vice dele, também não, né? Aí está na mesma situação daqui. Essa era uma pergunta. E a outra, bem colada nessa, você foi convidado para participar, Valdemar, do plano diretor desenvolvido aqui em Petrolina? Outro plano diretor... Não foi. Embora eu questiono ele sempre na mídia, né? Eu acho que ele é deficitário em todo sentido. Vejo realmente, se é a empresa eu não sei, se é o município eu também não sei, mas vejo que ele não tem feito nada para melhorar hoje a qualidade de Petrolina, embora ele tenha um projeto, porque antigamente, Gilvan, o tempo que foi criado o de Petrolina não era plano, era um projeto urbanístico, há 40 e poucos anos atrás, era um projeto urbanístico, muito bem elaborado. Uma cidade plana é muito fácil você fazer um projeto. Então, na época, não quero desfazer do arquiteto, mas o engenheiro, ele fez um excelente projeto. O plano é quando você discute, na verdade, direitos e deveres, diante de uma estrutura de expansão voltada à organização urbanística. Então, quer dizer, hoje, quando você faz um plano diretor, é interessante que dentro desse plano diretor você tenha um plano de habitação de interesse social. Eu coloquei isso no programa essa semana, porque as pessoas alegando as moradias. Eu fiz plano de habitação em algumas cidades, que as pessoas recebiam a chave da casa, mas devido à distância e à falta de transporte urbano, não compensava ela se deslocar de onde morava, porque era próximo ao seu trabalho. Se você fosse pagar o transporte, era um custo maior do que o aluguel que ela pagava. E aí ela estava com o nome dela preso, porque já estava diante de um compromisso com a casa, com a habitação, e o que acontecia? Ela nem poderia partir para outra casa, porque o nome está preso, e diante de uma realidade. Então, são planos, são necessidade de discussões e debate com a comunidade. Então, no normal, são interesses políticos, né, realmente desonestos, que às vezes têm a facilidade de pegar um terreno mais em conta lá fora e vender para o município a peso de ouro, porque a conta no normal, num plano na habitação dessa, os terrenos são doados pelo município. Então, tem sempre alguma coisa que desagrade ao morador, aquele realmente que são beneficiados. Agora, é uma questão interessante, Gilvan. Para você ter uma ideia, as pessoas pensam, mas a prestação é barata. Realmente é 70% de abate. Esse 70%, quem paga somos nós, Tony. Somos nós que pagamos esse recurso. Então, quer dizer, e paga, e mesmo assim, são coisas mal feitas e realmente organizada por políticos péssimos, porque no normal, o que foi alegado? Lula mandou muito recurso para a habitação. Sim, muito recurso, mas pessimamente aplicada pelos municípios e estados. Verdade.
tecnicidade, né? Exatamente, profissionais comprometidos para que então a coisa funcione bem melhor. Eu quero aqui agradecer a audiência nossa aqui, que vai passando aos poucos. É sempre assim, qualquer lado, com exceção de cantores, dificilmente eu vi uma polêmica muito clara, as pessoas se prendem mais. Estamos aqui entrevistando, o nosso convidado de hoje é Valdemar Borges, pré-candidato a deputado federal pelo PL da Bahia, aqui do norte da Bahia, Juazeiro, nosso amigo de carteirinha, né? Uma pessoa muito estimada, muito querida aqui no Vale do São Francisco. Mandar um abraço aqui para Maiara Paixão. Tudo bem, Maiara? Obrigado, então. Deixa eu ver quem mais passando aqui, acenando para a gente. Cida, tudo bom? Mercedes Cida, alguma coisa dessa natureza aqui. A Benedita também, a Neta, tudo bom, Neta, querida? Verinha também, tudo bom, Verinha? Boa noite. Ítalo também aqui mandando grandes pré-candidatos, né? O TEL Estadual Valdemar Federal. Falando ele aqui, deixa eu ver aqui, o Mike também conosco, a Wanda de Zacolândia, um abraço muito grande, Wanda. Deixa eu ver aqui, a Closet Mania, tudo bem? O Ítalo também. Coruja Montes, um abraço para meu amigo Coruja Montes, a Robinho da Coruja Montes, né? Que é uma pessoa fantástica. Aonde eu conserto minha moto, a Coruja Montes, lá fazendo um mexer aqui dentro. Valdemar, nós temos aí, acrescentando mais um pouquinho, nós temos aí muitos grandes pensadores, pessoas de um nível de inteligência muito grande, tiveram essa experiência que você teve, quando também teve atitudes comprometedoras para a sua personalidade, que numa reflexão muito íntima e solitária, conseguiu então desenvolver e ter uma espécie de emancipação, né, da questão política, da questão cultural e ideológica. Assim foi Augusto Nunes, o jornalista Augusto Nunes, renomado da revista Isto É, da Jovem Pan News, assim o próprio Olavo de Carvalho, em várias aulas que eu assisti do nosso professor, ele falou que até o último dia de vida dele seria comprometido a corrigir o desvio e a falha dele, que incentivou a muitos a correrem pelo corredor esquerdista que machuca, atrapalha a sociedade. Como foi a sua experiência, mais um pouquinho detalhada, que você falou de uma maneira muito rápida, eu queria que você contasse mais um pouquinho. Você sofreu retaliações? Hoje tem pessoas que você consegue convencê-las que essas não estão no caminho certo da diplomacia? Como é esse trabalho seu hoje? Olha, Tony, voltando um pouquinho, eu realmente, por ter sido esquerda diante da direita da época, não aceitar esse meu projeto, que eu coloquei para vocês aqui, que contemplava, você imagine a água de cima para baixo, Tony. Foi um detalhe que eu faltei explicar para vocês. Se vocês já ouviram falar em Morro do Chapéu, é onde nasce o Rio Salitre, e a Foz é aqui em Juazeiro. De lá para cá são 1.200 metros de altitude. Então, essa água que eu estou colocando aí para os 44 municípios são todos por gravidade. Quer dizer, não existe nada de graça, mas o menor custo operacional que você imagina. Para você ter uma ideia hoje, o que tem sido feito por essas organizações que eu fazia parte, agora, por exemplo, a outorga, vocês conhecem a outorga aí da água do São Francisco, foi aumentada em valores 3 vezes mais. Agora, você imagina aonde nós estamos buscando controle de inflação. Esse controle de inflação, o conteúdo melhor para se controlar seria melhorar e baixar o custo de produção. Se você aumenta a água, logicamente você vai aumentar o custo de produção. E se você aumenta o custo de produção, o que vai recair? Sobre o aumento dos produtos. E aí, com certeza, vai cair sobre a questão inflacionária. Então, quer dizer, aí você pergunta, quem emite a outorga? A ANA, Agência Nacional de Água. E quem controla essa tarifa? Quem controla é a ONG Peixe Vivo. A ONG Peixe Vivo, ela hoje trabalha com o quê para precisar se autossustentar com essas tarifas? Nada. Então, quer dizer, mas são todos de esquerda, 100%. O Comitê de Bacia do Rio São Francisco, que é o fiscalizador, também é 100% esquerda. Então, eu fico triste que essas pessoas não querem o bem do país. Porque esse era o momento de você controlar o valor da outorga. Se você hoje conhece algum produtor desse aí,
que tem captação de água direto do São Francisco, ou então ligada ao projeto que repassou esses valores para as tarifas, você vai ver, eu estive recentemente na Agrovale, levei até a doutora Raíssa para conhecer a estrutura da Agrovale, os diretores lá reclamando, Valdemar aumentou 3 vezes. A tarifa que eu pagava 200 mil foi para quase, ou foi muito mais, quer dizer, o 300 está para mais de 1 milhão. Então, quer dizer, isso é triste, porque o que acontece? Essa tarifa aumentada 3 vezes, eu não quero dizer que diante da realidade de valores, ela não merecia aumentar. Poderia até merecer, mas esse não é o momento para sofrer aumento. É um controle natural da situação de organização econômica. Então, se você aumenta automaticamente o custo de produção, vai sobrecair sobre a questão inflacionária. Então, quer dizer, são essa situação que eu vejo, voltando à sua pergunta, que a estrutura de esquerda ela não vem para contribuir, né? Ela vem para atrapalhar o processo, o interesse apenas de poder, é o interesse maior de poder. Não importa a quem eu vou realmente prejudicar, mas eu quero é o poder. Estamos aqui, vamos à última pergunta do companheiro Gilvan, para que nós possamos encerrar. Muito bom papo, mas está chegando o momento final, vai completando a hora. Estamos entrevistando aqui o pré-candidato a deputado federal, Valdemar Bozes, pelo PL da Bahia. E Gilvan, por você, a última pergunta. Valdemar, você já foi candidato a outro cargo público? Sim. Eu, quando iniciei esse trabalho lá no Salitre, eu fui candidato a vereador, tive 174 votos. Você vê que é a questão técnica. E na última, Gilvan, eu fui candidato a deputado federal, porque aí às vezes as pessoas perguntam, pô, por que você quer federal? Porque o meu trabalho, me especializei em montar consórcio público. Para você montar o consórcio público, você trabalha com leis, porque quando você encontra os municípios, porque é consórcio público entre municípios, é uma autarquia pública. Eu criei uma empresa pública com meu recurso. O primeiro, pelo menos, foi todo com meu recurso. Então, eu quero saber desses candidatos no Brasil, quem constituiu uma empresa pública com recurso dele. Eu posso dizer a você, hoje, abertamente, sem problema de errar, que eu criei, viajava de Campo Alegre a Canudos constantemente, e ninguém nunca me deu 1 litro de gasolina. Então, quer dizer, aí você diz, sim, mas por que federal? Porque numa constituição de consórcio público, você tem que integrar de forma contábil municípios. E aí você tem que não só ter ideias de como funcionam as leis de integração, mas dentro da modernidade a necessidade de renovação dessas leis. E essas leis são constituídas no Congresso. Olha, Gilvan, eu quero aqui agradecer imensamente aqui a sua vinda aqui, está se aproximando de 1 hora da nossa live. Dizer que você é uma pessoa que a gente tem respeito, você com a sua sabedoria, com a sua tecnicidade, com a sua informação, a sua inteligência e de tanta veracidade, faz com que a gente possa deixar o canal aberto aqui para que nós possamos mais uma vez recebê-lo o tempo que for possível. Muitíssimo obrigado, Valdemar Borges, pré-candidato a deputado federal pelo PL aqui da Bahia. E, Gilvan, suas considerações finais. Valdemar, eu quero declarar o meu voto. Se eu votasse na Bahia, votaria em você. Você é um cara técnico. Pouquíssimos passos aqui, a gente viu o desconhecimento técnico que você tem. Então, parabéns, siga nessa luta, Deus lhe abençoe. E que Deus conceda o desejo do seu coração, meu amigo. A gente vai se encontrar muito por aí. Voltem sempre aqui ao G7 Petrolina. E futuramente estaremos juntos de novo. Um abraço, meu irmão. Fica na paz. Suas considerações finais, Valdemar? As minhas? Olha, Gilvan, a minha sorte é que você mora na divisa. Do outro lado é a Bahia. E eu tenho certeza que pela sua simpatia você tem muitos amigos baianos. E aí pode dizer, olha, eu conheci... aí realmente eu posso dizer, não, Tony. Isso às vezes, eu sempre disse, eu disse, olha, o importante não é o meu voto, o importante são os votos que eu conquisto. E você tem condição de conquistar muitos votos. E aí, Tony, você tem uma grande ferramenta, eu espero que muitos passem por aí e possam explanar e apresentar suas propostas, entender seu perfil, ele entender e passar para os outros também, para que as pessoas compreendam. Isso é que é hoje a democracia, eu volto à liberdade de expressão, o conteúdo maior de entendimento, para que a gente possa melhorar
e instigar a capacidade de entendimento dessas pessoas. É aí que eu digo, nós voltamos àquela educação moral e cívica, ao SPB, para ver se as pessoas, né, João, entendam melhor como votar, os procedimentos do voto, a importância do voto. Às vezes as pessoas se lamentam, mas você pergunta assim, em quem você votou? Você sabe que eu não lembro? Né? Deputado federal, não lembro de jeito nenhum. Deputado estadual, pior. Então, quer dizer, na verdade, a gente não dá a devida importância ao voto. E o voto é que legitima essas pessoas que estão prejudicando a gente no momento que a gente mais necessita. Agradeço a vocês, agradeço aos internautas e digo a vocês estão de parabéns. E quando for convidado, voltarei com muito prazer. Viu? Teria o prazer de passar informações. Quando o Gilvan perguntou se você faz parte do plano diretor de Petrolina, não. Mas teria o prazer, se for convidado, de poder, pelo menos, passar um pouquinho de experiência que a gente tem. Bom para todos os petrolinenses, caso isso venha acontecer. Mais uma vez, muitíssimo obrigado. Tony, deixa eu só fazer uma ressalva aqui. Valdemar, vamos trazer. A Gilvan também, aos internautas aqui, muitíssimo obrigado. Você está assistindo também nessa oportunidade, não ao vivo. E até a próxima, se Deus quiser. Obrigado pela audiência, pela fidelidade. Continue com a gente sempre nas próximas entrevistas. Um abraço a todos, boa noite, até a próxima. Tchau, gente.